Boa tarde, gente, tudo bem? Então, o vídeo de hoje, da nossa penúltima aula, o professor Djalma Cremonese, de Teoria Política 1, do doutorado em Ciências Sociais, é sobre Karl Marx, né? Na verdade, é sobre o Manifesto Comunista, mas a gente vai dar uma olhadinha na vida do Karl Marx, depois vamos chegar, então, no Manifesto Comunista, que é escrito por ele e pelo Engels. Bom, o que a gente precisa saber, então? Que Marx foi um revolucionário socialista alemão. Ele foi o idealizador de uma sociedade com a distribuição de renda justa e equilibrada. Foi economista, cientista social e jornalista. E ele foi um filósofo alemão que foi expulso da maior parte dos países europeus devido ao seu radicalismo na sua teoria. Tá? Ele se envolveu então com radicais franceses e alemães no agitado período de 1840, e que fez com que ele levantasse a bandeira do comunismo e atacasse bravamente o sistema capitalista. Então, para ele, o capitalismo é o principal responsável, seria o principal responsável pela desorientação humana. Ele defendia então a ideia de que a classe trabalhadora deveria sim unir-se com o propósito de derrubar os capitalistas e também aniquilar de uma vez por todas as características abusivas do sistema capitalista, né? Que para ele é o maior responsável pelas crises que se viam cada vez mais intensificadas pelas grandes diferenças sociais. Outras questões também, né, é que ele participou ativamente de organizações clandestinas com operários exilados e foi o criador da obra O Capital, que é o que que é a obra que a gente mais ouve falar geralmente, né? Que é um livro publicado em 1867, que tem como tema principal uma análise econômica. Então, seu livro vai mostrar estudos sobre o acúmulo de capital, vai identificar o quê? Que o excedente originado pelos trabalhadores acaba sempre nas mãos dos capitalistas, classe que fica cada vez mais rica às custas do empobrecimento do proletariado. Quando a gente fala em proletariado, vocês têm que entender que são os trabalhadores, né? Então, com a colaboração, como eu falei para vocês antes, né, de Engels, ele escreveu o Manifesto Comunista, onde ele não poupou críticas ao modo de produção capitalista. Aí aqui nós temos algumas passagens do Manifesto Comunista, né? Então, para ele, o Manifesto Comunista fez a humanidade caminhar, não em direção ao paraíso, mas na busca da solução de problemas como a miséria e a exploração do trabalho, rumo à concretização do princípio que diz que todos os homens são iguais. E sublinhando a novidade que afirmava que os pobres, os pequenos, os explorados também podem ser sujeitos de suas vidas. Por isso, é um documento histórico, testemunho da rebeldia dos seres humanos, né? A gente consegue entender, quando a gente lê o Manifesto Comunista, que eles querem abolir, tanto Marx quanto Engels, a propriedade burguesa, né? A propriedade capitalista. Então aqui a gente tem um trecho, né? Que é exatamente do manifesto. Abre aspas. Horrorizai-vos porque queremos abolir a propriedade privada. Mas em vossa sociedade a propriedade privada está abolida para 9/10 dos seus membros. E é precisamente porque não existe para esses 9/10 que ela existe para vós. Então acusai-nos, portanto, de querer abolir uma forma de propriedade que só pode existir com a condição de privar a imensa maioria da sociedade de toda a propriedade. Então, que as classes dominantes tremam, né? A ideia de uma revolução comunista, que os proletários não têm nada a perder a não ser as suas algemas, tem o mundo a ganhar. E aí a frase, né, categórica, proletários de todo o mundo, univos, tá? Fecha aspas, então. O que mais assim que a gente pode destacar de importante da obra de Marx, tá? Vamos pontuar mais algumas coisas aqui. Então, a teoria marxista, a questão das classes sociais é importante para que a gente compreenda algumas coisas, né? Então, ele vai explanar sobre o conceito de classe social. Ele não vai se basear apenas na questão na origem da renda para fazer essa divisão das classes sociais, tá? Mas também num sentimento de unidade e ação comum existente entre os indivíduos.
Então, a partir desse pressuposto para Marx, a sociedade ela vai se dividir em 3 classes sociais, que são os assalariados, que são os proprietários da força de trabalho, os capitalistas, que são proprietários do capital, e a gente tem também os proprietários de terras, certo? Bom, agora a gente vai dar uma olhada mais, um enfoque maior pro, então, Manifesto do Partido Comunista, né? O que diz, basicamente, nessa obra, então? Ele faz exatamente essa análise do que a gente vem falando aqui das classes sociais, burgueses, proletários e comunistas. Então, para ele, né, e para o Engels juntamente, que escreveram conjuntamente a obra, a moderna sociedade burguesa ela surgiu das ruínas da sociedade feudal. Dos servos da Idade Média, então, vão nascer os moradores dos burgos, das primeiras cidades, e destas saíram os primeiros elementos da burguesia. Essa nova classe social, então, não eliminou os antagonismos, né, ou seja, as diferenças entre as classes, apenas estabeleceu novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das antigas. Então, a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista não eliminou as opressões, não eliminou as desigualdades sociais, mas criou novas classes, digamos assim. O antigo, então, modo de exploração feudal, ele foi substituído pela manufatura, que mais tarde se deu lugar à indústria moderna, e na proporção em que a indústria, o comércio, a navegação, as ferrovias se estendiam, a burguesia também se desenvolvia e aumentava seus capitais e colocava num plano secundário todas as classes que eram legadas da Idade Média, né? Com a ascensão da burguesia, então, o poder político do Estado moderno ele passou a ser, na visão de Marx, um comitê que administra os negócios comuns de toda a classe burguesa. Então, a burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de revoluções nos modos de produção e de troca. A burguesia instalou a liberdade do comércio, realizando assim o intercâmbio comercial e universal, que para ele deteriora os indivíduos nacionais e incentiva a todas as nações a ingressarem no que se chama, na chamada civilização. Então, juntamente com a gênese da burguesia, surge então, né, essa massa de trabalhadores oprimidas pelo sistema capitalista, que são conhecidos como proletariado, né, ou proletários. A burguesia ela desvaloriza o proletariado, transformando em uma máquina geradora de lucros, diferenciando assim todos os seus valores morais. O proletariado, ele sentindo-se humilhado pela burguesia, procura reconquistar então a posição do trabalhador da Idade Média. Começa então a formar coalizões contra os burgueses, eles começam a se reunir para defender os seus salários e chegam até mesmo a fundar associações permanentes para estarem precavidos no caso de eventuais sublevações. Então, segundo Karl Marx e Engels, né, o proletariado deve tomar o poder, destruindo a segurança e as garantias privadas. Tem uma observação aqui, ó. Não adianta algum partido de esquerda assumir o governo. O que adianta, na visão desses dois teóricos, é a tomada do Estado, certo? A tomada do Estado por essa classe que é o proletariado. Então, dentre todas as classes que se opuseram contra a burguesia, a única verdadeiramente revolucionária foi a classe operária, porque apesar de desvalorizados, eles ainda continuavam sendo a base da produção, e se ocorresse a sua decadência, por conseguinte, ocorreria também a deterioração da burguesia. Então, pra gente finalizar esse videozinho de hoje, vou fazer uma pergunta para vocês, né? Se existe diferença entre comunistas e proletários. Bom, o que a gente tem que saber? Que os comunistas levam em consideração os interesses comuns, certo? Do proletariado, além de serem mais audaciosos do que os proletários. Esses critérios são basicamente as diferenças entre eles, pois os seus interesses e ideias são praticamente semelhantes, só que os comunistas são aqueles que lutam, digamos assim, politicamente, estão nessa frente dessa batalha, tá?
Então eles têm por objetivo o quê? Construir o proletariado em uma classe única, né? Juntar o proletariado em uma classe única, derrubar a dominação da burguesia, como a gente falou antes, e conquistar o poder político. E a partir daí extinguir, então, a família burguesa e a propriedade privada. Então, por fim, para que exista essa igualdade social que tanto Marx e Engels defendem, né, é inevitável a tomada do poder pelo proletariado. Só assim ocorrerá o fim do antagonismo entre as nações e viveremos em uma sociedade mais justa. Então seria basicamente esse comentário da aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até a próxima.